Talvez uma das piores coisas que possa acontecer no futebol, principalmente para um torcedor que é fanático, é ver o seu time jogar as divisões inferiores do país ou da região que ele se encontra. Eu, por exemplo, vi o meu time cair lá em 2016, né? E foi ruim demais, porque aquela sensação de que teu time brigava por títulos e tudo mais, estava sempre lá em cima, simplesmente vai por água abaixo e tem que jogar a segunda divisão nacional. Porém, em 2021, ainda há, certamente, times que vão jogar as segundas divisões nos seus países, nas suas regiões, porque isso faz parte do futebol. E felizmente e infelizmente também, isso serve muito de aprendizado, serve muito para o time poder se reerguer e voltar a ser um time tradicional que ele era. E eu estou aqui hoje para falar justamente isso. Times tradicionais que jogarão as segundas divisões nacionais em 2021. Já peço para que, se tu gostar, deixar um like e se inscrever, pois ajuda demais aqui o canal. Então, sem muito mais delongas, bora pro assunto do vídeo. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bom, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Já vou agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo aqui. Quem quiser seguir lá no Instagram, pode ir lá seguir. E aquelas coisas que eu falei ali no início, se inscrever, dar like, botar o sininho que é importante. E agora sim, sem muito mais demora, bora pro tema do vídeo. Se já vamos falar sobre divisões inferiores, segunda divisão nacional, que tal começarmos pelo nosso país, pelo Brasil? Muitos dizem que a Série B de 2021, que começou agora, semana passada, será a Série B mais forte e disputada de todos os tempos. Isso porque conta com times muito tradicionais, como por exemplo o Goiás, o Vitória, o Remo, o Náutico, o Brasil de Pelotas. Mas tem times que são mais tradicionais ainda, que estão acostumados a viver na Série A e que, infelizmente ou felizmente, para quem é rival desses times, jogarão a Série B em 2021. Eu aqui vou citar 3 e mais 2 que são bem tradicionais também. Começando então pelo Vasco, com um título da Libertadores, uma Copa do Brasil, 4 Brasileirões e 24 estaduais, o Vasco não vem vivendo seus melhores anos, isso é fato. Rebaixado pela primeira vez no ano de 2008, o Vasco já está no seu 4º descenso. No ano de 2020, nessa temporada que foi um pouco conturbada, o Vasco viu o time mais uma vez começar bem o campeonato, brigar lá pela parte de cima da tabela, mas de repente mudar tudo e infelizmente amargar com mais um rebaixamento. Eles acabaram ficando em 17º com 41 pontos, o mesmo número de pontos do Fortaleza, que ficou em 16º, e que também é considerado um time menos tradicional que o Vasco. 4 vezes realmente é demais, mas a gente torce para que o Vasco volte a ser um time grande que nem ele já foi. Agora, seguindo no Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Botafogo. O Botafogo também é outro time que no passado viveu de glórias, por isso o apelido glorioso, porém infelizmente não vem vivendo os seus melhores anos. Com 4 Rio-São Paulo, 2 brasileiros e uma Comebol, o Fogão já está no seu 2º rebaixamento. Isso porque eles foram rebaixados a primeira vez em 2014. Na temporada de 2020, foi realmente um desastre para o Botafogo. Isso porque eles ficaram em último lugar no Brasileiro. Foi a segunda equipe considerada grande a ficar em último lugar. Isso porque o Grêmio tinha ficado lá em 2004, se eu não me engano, em último lugar também. E realmente nada deu certo para o Botafogo ano passado. Eles ficaram 4 pontos atrás do Coritiba, que foi o 19º. E com um time que era considerado promissor, tinha jogadores como até o Honda, não conseguiu engrenar e infelizmente eles caíram mais uma vez. E assim como no Vasco, a gente espera que o Botafogo volte a ser um time que nem ele foi nos anos 60, cedendo diversos jogadores para a seleção brasileira, porque é uma pena para o futebol nacional. Agora vamos falar de um time que não caiu ano passado, mas que é muito tradicional aqui no Brasil. Eu tô falando de quem? Eu tô falando do Cruzeiro. O Cruzeiro caiu em 2019 devido à corrupção e tudo mais, foi horrível. É o que eu sempre digo aqui no canal, o que a corrupção não faz, não é mesmo? Bicampeão da Libertadores, tetracampeão do Brasileirão e hexa da Copa do Brasil, o Cruzeiro é de fato uma grande equipe. Em 2019, ano que eles caíram, eles ficaram em 17º, tendo conquistado apenas 7 vitórias em 38 jogos. Foi realmente uma temporada desastrosa. E para quem pensava que o Cruzeiro ia voltar com toda a força a ser mais o campeão grande na Série B, infelizmente em 2020 eles amargaram a 11ª colocação da Série B. E é interessante dizer que se tivesse ainda mais 6 pontos que foram tirados nos tribunais, o Cruzeiro ainda não teria nem chegado perto de subir, ia ficar no máximo em 9º lugar. Pois é, a má administração, corrupção, realmente quebra um time de futebol. Tendo mencionado já Vasco, Botafogo e Cruzeiro, agora eu menciono mais 2 times brasileiros que jogarão a segunda divisão em 2021 e que são muito tradicionais, que são os respectivos campeões dos brasileiros de 85 e 78. Eu falo do Coritiba e do Guarani.
O Coxa, que está no seu 6º rebaixamento para a Série B, é mais um que foi rebaixado no Brasileirão de 2020. Eles ficaram em 19º, na penúltima colocação, com apenas 31 pontos. Já o Guarani, que é um time tradicional, há tempos não joga a Série A. Isso porque a última vez que eles jogaram foi no Brasileirão de 2010, ano que eles ficaram em 18º com apenas 37 pontos. E como eu disse, são times bem tradicionais que infelizmente para a Série A não vão dar tanto trabalho. Porque eles não estão na Série A. Mas na Série B eu tenho certeza que vai ser uma competição bem acirrada. Agora, saindo do Brasil, vamos para o nosso vizinho aqui perto, o Uruguai. Falaremos de 2 times que são bem tradicionais. Não, calma, não são Peñarol e Nacional, mas sim Defensor e Danúbio. Começando então pelo Danúbio. Tendo revelado craques como Edinson Cavani e José Maria Jiménez, o Danúbio é um time muito tradicional no Uruguai. Nos últimos anos, eles disputam sempre o 3º lugar do Uruguai, estão sempre participando de Libertadores, Sul-Americana. Porém, na temporada de 2020 aconteceu o que não acontecia há anos, que era o seu rebaixamento. É um pouco confuso de entender o rebaixamento no Uruguai, isso porque conta com soma do outro ano, de um ano e tal, mas o Danúbio caiu sim, e vou explicar como. Na temporada de 2020, eles tiveram apenas 38 pontos na tabela geral. Já na temporada de 2019, eles fizeram 41 pontos nessa mesma tabela geral da Associação Uruguaia. Com isso, somando e fazendo as médias, o Danúbio ficou entre as 3 piores equipes do Uruguai e foi rebaixada para a 2ª divisão nacional agora em 2021. Para ter uma noção, esse descenso deles foi muito doloroso, isso porque eles não caíam há mais de 51 anos. Agora falando do rival do Danúbio, que talvez fizesse um dos clássicos mais pegados depois de Peñarol e Nacional lá no país, eu estou falando do Defensor. O Defensor, que já revelou craques como Arrascaeta, Loco Abreu e Maxi Pereira, devido a uma mudança de filosofia, uma mudança de administração, fez com que eles fossem rebaixados na temporada de 2020. Fazendo 46 pontos na média geral de 2020 e 40 na de 2019, o Defensor ficou entre as 3 piores equipes do Uruguai e foi rebaixada com o Danúbio para a 2ª divisão agora em 2021. Com 4 títulos uruguaios, o tradicional time uruguaio não sabia o que era cair há mais de 40 anos. Isso porque nos últimos anos eles estiveram jogando até a Libertadores e a Sul-Americana, tendo ficado em 3º lugar na Libertadores de 2014. Agora, indo do Uruguai, vamos para a Argentina. Falaremos do Clube Atlético Tigre. Com 55 participações na 1ª divisão argentina, o Tigre, que foi vice-campeão da Sul-Americana de 2012, perdendo para o São Paulo num jogo bem polêmico, é mais um time tradicional a jogar a 2ª divisão em 2021. É interessante ressaltar que eles foram do céu ao inferno na mesma temporada, na temporada de 2019. Nesse ano, eles jogaram a Libertadores, tendo caído até no grupo com o Palmeiras, foram campeões do primeiro título importante da sua história, a Copa da Superliga Argentina, e foram rebaixados. Este difícil rebaixamento veio depois de 12 anos, mesmo o time tendo ficado invicto nas últimas 7 rodadas, ganhando inclusive do River Plate no Monumental de Núñez. E desde então, passaram-se 2 temporadas e eles ainda não voltaram, estão na briga para voltar para a 1ª divisão argentina. Seguindo aqui na América do Sul, a gente vai da Argentina para o Equador. Com times muito tradicionais como a LDU, o Emelec, o Barcelona de Guayaquil e ultimamente até o Independiente del Valle, o Equador é um país que está sempre representando as competições da Conmebol. A LDU é um exemplo. No entanto, o time que eu vou falar aqui é um muito tradicional no país, que é o El Nacional. Com 13 títulos da 1ª divisão equatoriana, o El Nacional vai jogar a 2ª divisão depois de 41 anos. O rebaixamento veio após péssimos resultados no campeonato equatoriano, que se agravaram ainda mais com a pandemia em 2020. Numa crise enorme, os puros criollos, como são conhecidos, somaram apenas 26 pontos, ficando em último lugar na classificação geral. Ainda é interessante mencionar que eles apenas adiaram a queda em 2018. Isso porque naquele ano, o El Nacional ficou na zona de rebaixamento para a 2ª divisão equatoriana. Porém, a Federação Equatoriana mudou as regras, ampliou o número de times e isso fez com que o El Nacional não fosse rebaixado. Mas em 2021, eles foram. Agora, saindo de um país latino aqui na América Latina, vamos para um país latino lá na Europa, falando da Itália. Falarei do Parma. Fundada como Parma Associazione Calcio em 1913 e como Parma Calcio 1913 em 2015, devido à falência que eles decretaram naquele ano, o Parma, time da cidade de Parma, terra da Parmalat, Sem zoeira. e que já conquistou 2 Ligas Europas, uma em 94 e 95 e outra em 98 e 99, vai disputar a Série B italiana em 2021, infelizmente.
Depois de uma bela volta à elite italiana em 2018 e 2019, tendo voltado lá da 4ª divisão, os Gialloblu, como são conhecidos, infelizmente não fizeram uma boa temporada em 2020. Eles ficaram na última posição da Série A Calcio. Inclusive, eu já gravei um vídeo explicando por que os italianos chamam de Calcio. Com míseros 20 pontos, 17 pontos atrás do Torino, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Parma realmente não alegrou os torcedores, isso porque eles venceram apenas 3 partidas em 38 rodadas. E se a situação já não tá ruim, os torcedores realmente não acreditam que o Parma vá voltar agora na próxima temporada, isso porque a Série B italiana está muito forte, com times muito tradicionais, como por exemplo o Verona, o Empoli, o Brescia e até mesmo o Spal. Seguindo na Europa, a gente sai da Itália e vai para a Alemanha para falar de alguns times tradicionais. Dos times que caíram na última temporada na Alemanha, eu vou mencionar o Schalke 04 e o Werder Bremen. Começando então pelo Schalke 04, campeão da Copa da UEFA de 96-97, atual Liga Europa, 5 vezes campeão da Copa da Alemanha e 7 vezes campeão alemão, o Schalke talvez seja o time mais tradicional da Europa que eu esteja mencionando nesse vídeo. Após uma bagunça administrativa e temporadas muito abaixo da média, os Blauen amargaram o último lugar do campeonato alemão. Eles conquistaram apenas 16 pontos, tendo vencido apenas 3 jogos durante todo o campeonato. Mesmo contratando nomes muito conhecidos como Huntelaar e Kolasinac, o Schalke não conseguiu ir bem na última temporada e parece que não ajudaram em nada. E ao que tudo indica, será uma temporada ainda mais difícil na 2ª divisão. Isso porque a 2ª divisão está com times muito fortes. Agora, saindo do Schalke, vamos para o norte da Alemanha para falar do Werder Bremen. Tetracampeão alemão e hexa da Copa da Alemanha, o Werder foi o outro time rebaixado no campeonato alemão da última temporada. Eles ficaram no penúltimo lugar, com apenas 31 pontos e desses 7 vitórias somente. O Werder, ele apenas adiou seu rebaixamento. Isso porque na temporada 2019-2020, na penúltima temporada, eles se livraram do rebaixamento no momento final, porque eles jogaram contra o 3º colocado da 2ª divisão e venceram. Mas, na temporada de 2020-2021, eles caíram. As contratações não deram certo, os resultados foram horríveis também. Não foi tão horrível quanto o Schalke, mas foi horrível também e eles acabaram sendo rebaixados. Ainda é interessante mencionar que Schalke e Werder Bremen vão se juntar aos poderosos Hamburgo e Nuremberg na 2ª divisão alemã de 2021-2022. O Hamburgo, campeão de Champions já lá no ano de 1983, que eu já falei aqui no canal, caiu na temporada de 2017-2018 e desde então eles não conseguiram voltar, tendo ficado em 4º lugar no último ano. Já o Nuremberg, o 2º maior campeão alemão com 9 títulos, não disputa a Bundesliga, a 1ª divisão alemã, desde 2018 e 2019. Naquele ano, eles ficaram em último. Já na última temporada, eles nem fizeram cosquinha para subir. Isso porque ficaram em 11º na 2ª divisão. E eu posso dizer que poderia ter ficado pior. Digo isso porque o Colônia, um time que é bem tradicional, que a maioria de vocês deve conhecer, se livrou no último momento nos playoffs de rebaixamento. Como eles ficaram em antepenúltimo lugar no campeonato alemão, jogaram contra o 3º lugar da 2ª divisão, que era o Holstein Kiel. E eles felizmente venceram e acabaram ficando para a próxima temporada na Bundesliga. Pode ser que eles caiam agora? Pode ser, mas pelo menos eles adiaram essa queda agora. Bom, no mais foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um baita trabalho para fazer, porque eu tive que pesquisar sobre vários países. E já vou falando aquilo que eu sempre falo, dá like se gostou, dá dislike se não gostou, se inscreve no canal para ajudar cada vez mais, divulga aí, coloca o sino e é isso. Agradeço a todo mundo que está assistindo até o final e valeu!